Vamos lá, alunos, continuando aqui. No último bloco nós estávamos falando então das fases do Renascimento. Eu deixei aqui o último slide para a gente pegar esse último pontinho que eu coloquei lá, o maneirismo e o barroco, só para ficar mais claro. O maneirismo e o barroco são movimentos anticlássicos. Na verdade, vai ser uma ruptura com o Renascimento. Eu já estou falando lá na frente. Eu falei como surge o Renascimento para vocês e os períodos. Agora eu já estou rompendo com o Renascimento. A gente vai comentar mais ainda do Renascimento. Mas a própria Igreja Católica, isso lá no século XVI, ela vai trazer uma ruptura, uma reação. E é o maneirismo, é o barroco, que o barroco chegou até aqui no Brasil. Se, por exemplo, no Renascimento buscava-se a perfeição na reprodução, aquela coisa, vou reproduzir o mais próximo possível do real. No barroco, por exemplo, havia o exagero das formas. Se você pegar, por exemplo, lá as obras de Aleijadinho, você percebe assim, os cabelos, né, ali, das suas obras, um exagero, porque o Aleijadinho, ele já era do barroco, então havia aliás, que artista, né, assim, demais, assim, né? E aí você pega o exagero das formas, né, seu cabelo, aquela coisa de ondulado, até mesmo as igrejas de Minas Gerais, né, daquele período da mineração também, você tem, as formas são mais exageradas. O exagero era proposital, era para romper com o Renascimento, que o Renascimento, como foi um movimento que ele, de certa forma, foi, né, contrário à Igreja Católica reagiu a isso e ela acabou, vamos dizer assim, financiando obras que não fossem renascentistas. Obras como, por exemplo, que fossem a partir do maneirismo, do barroco, que eram obras que não eram, né, não seguiam a estética, não seguiam, vamos dizer ali, a proformidade do Renascimento. Então, o maneirismo e o barroco são movimentos anticlássicos, que foi a reação da Igreja Católica ao Renascimento. Então, esse movimento, maneirismo, esses movimentos, né, maneirismo e barroco, eles ocorrem no final ali do Renascimento, tá bom? Aí você já está pegando o século XVI ali, tá bom? Lá, o Renascimento, ainda continuando com o Renascimento, agora a gente volta para o Renascimento. O Renascimento ele foi um movimento abrangente, teve manifestações em diversas áreas, como eu falei para vocês. E você teve escolas diferentes, como eu falei para vocês, ele começa na Itália. E aí você teve dentro da Itália algumas escolas que elas foram importantíssimas. Por exemplo, a Escola de Florença. Você tem ali o Botticelli, foi um dos grandes nomes da Escola de Florença. O Donatello, o escultor Donatello, também foi outra grande figura de Florença, também importantíssima. E o arquiteto Brunelleschi, que também foi um outro artista, também muito importante de Florença. Mas você tem mais artistas em Florença desse período? Tem. Eu coloquei para vocês 3 nomes que foram os mais destacados. Aliás, no momento que você vai fazer a prova lá, vai prestar o vestibular ou Enem, aí você precisa lembrar de alguns artistas do Renascimento. Pensa nas tartarugas ninja. O Donatello, qual que é lá? O Donatello, Leonardo, que é de Leonardo da Vinci, qual que é outro lá? Rafael. E qual mais ali? Rafael, Michelangelo, né? São os 4. São 4, na realidade, nomes de 4 artistas renascentistas. Dá para você lembrar. Se você não consegue guardar o nominho, pelo menos você consegue guardar o nominho das tartarugas ninja. Então tá lá, Escola de Florença. Botticelli, maravilhoso, hein? Nascimento de Vênus, a Primavera, maravilhoso. Donatello e o Brunelleschi se destacando na arquitetura. Na Escola de Veneza, você tem Tiziano, Tintoretto e o Veronese, que também são importantíssimos também. Pintores ali, né? Muito legal também. Escola de Roma, o destaque se dá para Da Vinci, Michelangelo, né? O Leonardo da Vinci, o Michelangelo Buonarroti e o Rafael de Sanzio, que são 3 figuras importantíssimas, famosíssimas dentro do Renascimento. Muito legal esses caras. Apesar de eles estão na Escola de Roma, mas eles viveram também, por exemplo, em Florença, viveram também em Milão. O Da Vinci, você tem obras de Da Vinci até hoje em Milão. Eu não me lembro, mas tem uma avenida central de Milão, eu não me lembro o nome agora, mas uma avenida central de Milão, onde inclusive os jovens milaneses
vão no final da tarde, assim, numa sexta-feira, vão tomar um vinho, né, tomar uma cerveja, bater papo, e eles ficam até na rua, passa um rio no meio, eles ficam na rua assim mesmo, porque passa um rio no meio e você tem umas ruazinhas estreitas dos dois lados. Só que eles ficam ali, eles ficam numa espécie de bares que tem ali, alguns restaurantes e tal, e eles ficam ali bebendo, batendo papo, e nesse local tem uma obra de Da Vinci, uma obra, na realidade, ligada à arquitetura, que ele projetou uma espécie como se fosse tanques de lavar roupa para as mulheres lá no período renascentista, lá do século XVI, para as mulheres poderem lavar suas roupas ali, usufruírem da água do rio ali, muito legal até, é bem interessante. Então eles viveram em outras cidades também, mas são da escola de Roma, tá? Da Vinci, Michelangelo e Rafael. Michelangelo, por exemplo, a grande, né? Você tem várias obras dele, o teto da Capela Sistina, aquilo é coisa de maluquete, assim, de tão lindo que é. O Davi, que ele produziu, está onde? Está em Florença, né? Assim, então você tem algumas escolas e caras maravilhosos assim. Quando eu estou falando caras maravilhosos, estou repetindo, estou aqui buzinando, vai lá e olha as obras desses caras. Esses caras são demais, a gente tem que ir lá, tem que beber nisso, sabe? Tem que absorver isso, que isso é muito legal mesmo. Na literatura, nós temos o destaque, por exemplo, de Boccaccio, né, Boccaccio, Erasmo de Roterdã, Miguel Cervantes, Dante Alighieri, William Shakespeare, De Cassio, esses caras, por exemplo, Erasmo de Roterdã, ele escreveu Elogio à Loucura, que é uma obra que, de certa forma, ele vai criticar a Igreja Católica, apesar dele ser da Igreja Católica. O Miguel de Cervantes, eu já até comentei com vocês aqui, né, o Sancho Panza, né, depois eu tenho até uma gravura que eu vou mostrar para vocês. O Dante Alighieri, o Inferno de Dante. William Shakespeare, tantas obras, né, que ele acabou produzindo para o teatro que são encenadas até os dias de hoje, né. Você tem várias obras ali, O Sonho de uma Noite de Verão, Donatello, ó. Sonhos de uma Noite de Verão, Macbeth, né? Também você tem vários dos mais diversos possíveis. Você tem mais nomes aí, como eu falei para vocês, eu já havia citado, por exemplo, de Portugal, que eu falei para vocês lá de Camões, né? Camões, que inclusive é citado, né? A produção de Camões é citado nas letras do Legião Urbana, né? Assim, então é muito legal, assim, são caras que foram importantíssimos e que realmente foram fenomenais e que a gente tem que beber nisso, a gente tem que ir lá, tem que ver a respeito disso. Eu coloquei o Erasmo de Roterdã, quando eu coloco de literatura, não é uma literatura voltada para a questão filosófica até, tá, pessoal? Nas ciências, e ele está ligado até mais às ciências, até na ciência tem o Copérnico, Nicolau Copérnico, que ele foi o primeiro cara que ele trouxe a ideia do heliocentrismo. Ele trouxe a ideia do helicentrismo. A Igreja Católica, obviamente, odiou esse tipo de pensamento, né? E iria perseguir o Nicolau Copérnico, só que ele acabou falecendo. E aí a Igreja Católica não pôde persegui-lo. Porque a Igreja Católica aceitava o geocentrismo, né? A teoria geocêntrica, lá da Grécia Antiga. Assim, então aceitava. Então, quando vem um cara que ele critica o geocentrismo, que a Terra estava no centro do sistema, e fala que não era a Terra, é o Sol que está no centro do sistema, aí a coisa acabou complicando. Então, Copérnico, Galileu Galilei, que foi um outro cara também, que acabou sendo. Esse foi perseguido pela Igreja Católica e acabou sendo punido pela Igreja Católica. O Galileu Galilei, o Copérnico, por exemplo, ele fala da teoria heliocêntrica. Só que ele fala que o Sol estava no centro do sistema, mas ele fala que isso acontecia porque ele, através de cálculos físicos e matemáticos, que ele chegou a essa conclusão. Já o Galileu Galilei, ele chega a essa conclusão não só através de cálculos físicos e matemáticos, ele também desenvolveu o telescópio. E aí, com esse desenvolvimento, né, ele conseguiu também, através dos cálculos físicos, matemáticos e da observação, ele conseguiu provar que o Sol está no centro do sistema. Mas ele foi preso pela Igreja Católica, que ele estava indo contra aquilo que a Igreja Católica achava o correto, o geocentrismo. Galileu Galilei, ele então, o que ele faz? Ele vai ser
julgado, né, ali pelo tribunal eclesiástico, a Inquisição. Ele fala, não, eu estou errado, estou errado. Mesmo assim, a Igreja Católica puniu ele com prisão domiciliar. Foi preso na casa dele e ele viveu na casa dele até os últimos dias da sua vida. Mas ele estava certo, totalmente certo. Ele só falou que ele estava errado para ele não, né, para não matá-lo, né, para eles não colocarem ele na fogueira e queimar ele vivo. Coisa que o Giordano Bruno já não teve tanta sorte assim. O Giordano Bruno, ele falava que a Terra é redonda. Aí o bicho pegava também, não só que a Terra é redonda, que também o Sol estava no centro do sistema. Giordano Bruno acabou sendo denunciado, foi preso pela Igreja Católica, foi, como se diz ali, interrogado, e na hora de interrogar eles acabaram, vamos dizer assim, machucando muito ele, né? Ele foi torturado. Giordano Bruno depois ele foi julgado, condenado, né, porque ele ia contra os dogmas da Igreja Católica, contra aquilo que a Igreja Católica pensava. Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira e ele foi morto na fogueira. Aliás, quer assistir um filme sobre isso? Vai lá e vê um filme chamado Giordano Bruno. Dá para você ver a história do Giordano Bruno e como ele acabou sendo denunciado e depois julgado e condenado à morte. Então você tem alguns dos pensadores do Renascimento. Tem mais? É óbvio que você tem mais. Óbvio que tem mais. O Giordano Bruno, então, o último que eu comentei com vocês. Aí eu coloco algumas obras para vocês. Aí eu coloquei o Dom Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes, né, assim. Quem não leu, leia Dom Quixote de la Mancha, que é uma história muito legal. Na realidade, fala do cavaleirismo, né, mas acaba sendo uma paródia do cavaleirismo romântico que havia na Idade Média. É uma paródia do cavaleirismo romântico da Idade Média. Que lá na Idade Média, aquele cavaleiro, ele tinha que ser ligado a boas ações, aquela coisa, sabe, assim, ia lutar, ia livrar a Terra Santa dos infiéis, tal, aquela coisa toda romântica, né? E aí o Miguel de Cervantes, ele escreve Dom Quixote de la Mancha. Só que o Dom Quixote de la Mancha é muito legal, né? Assim, você tem aí, até eu coloquei essa figura, porque você tem o Dom Quixote no cavalo e o Sancho Panza ali num burrico, né? Ele é o seu fiel escudeiro. O Miguel de Cervantes, na realidade, ele era um nobre na história, ele era um nobre, só que era um nobre já velho, né? Com mais de 50 anos de idade, e que o lema dele era fazer o bem. Só que ele, nessa de livrar as donzelas, né? Vamos dizer assim, das augúrias da vida e tudo mais, assim, só praticar o bem, ele acabava fazendo várias caquinhas, né, assim. E a história é muito legal, a história, né, o cavaleiro da figura infeliz, né, que o Sancho Panza falava, assim, da figura infeliz, porque ele sempre estava fazendo, assim, coisas erradas, né, assim. Era um nobre, mas era um nobre que, na realidade, já estava mais velho e sempre fazendo coisas que eram erradas. Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. Pessoal, leia. Tem filmes a respeito disso também, mas leia, a história é legal. Depois eu coloquei para vocês aqui também o Nascimento de Vênus. Esse quadro é do Botticelli. Quadro maravilhoso. Depois você pega e joga no Google, que aí tem vários, né? Vários quadros. Aí você joga para ver esse numa tela maior, mais cheia, né? Assim. E esses quadros, pessoal, eles não eram pintados de uma maneira tosca, tinha todo um pensamento por trás ali. Nesse caso especificamente, o Botticelli, ele foi criticado por alguns porque ele não chegava a uma perfeição. Lembra que eu comentei com vocês da questão de que no Renascimento se buscava o mais próximo possível do real. No caso do Botticelli, não. Tanto que você vê, por exemplo, Vênus, o Nascimento de Vênus, ela está sobre uma concha do mar, sobre a concha espuma do mar. Você vê a figura de Vênus, Vênus, ela não é, por exemplo, não tem proformidade, não está certinho, assim, geometricamente dizendo. Então, Botticelli foi criticado, bem criticado por causa disso, que ele não está, né, geometricamente a coisa não ficou tão perfeita assim. No outro bloco a gente comenta mais a respeito dessa obra e de outras obras renascentistas.